Fala pessoal, beleza? Então, como eu fiquei devendo lá no vídeo sobre a Evergrande, né? Eu tinha prometido uma discussão um pouco mais adensada, né? Sobre as possibilidades de atuação estatal. Naquele vídeo sobre a Evergrande, né? Eu toquei muito na questão sobre as possibilidades e as impossibilidades da intervenção dos gestores políticos, né? E aí eu tinha comentado lá que o meu planejamento inicial era fazer essa discussão antes, né? Mas como ela acabou se avolumando, aí apareceu o caso lá do Paulo Guedes, que vai me ajudar até a ilustrar aqui algumas coisas, eu passei aquele vídeo antes e aqui a gente vai discutir em mais detalhes essas questões, né, que envolvem ali a atuação estatal, né? Tanto a atuação prática como o ideário, né, que antecede essas ações. Então, um pressuposto para mim que tem que ficar um pressuposto meu, né, que tem que ficar muito claro aqui, meu assim, né, para a gente não adentrar em toda a tradição marxista, enfim, e avançar para uma discussão que tornaria esse vídeo aqui completamente fora do padrão aqui do canal, de vídeos de 20 minutos e tal. Então vamos focar assim, como um pressuposto meu, né, o Estado é um instrumento necessário para a manutenção da dinâmica capitalista. Isso, então, enfim, muitas pessoas ali dentro da tradição marxista repetem isso, é algo relativamente aceito por determinadas frações. O que quando a gente chega num ponto mais tortuoso aqui, para avançar nesse raciocínio, quando a gente coloca isso, a gente está implicando que os gestores políticos, então, por exemplo, aquelas pessoas que estão atuando por meio do Estado, elas pensam e atuam sempre da mesma forma? Ou em outras palavras, como eu coloquei aqui, né? Isso quer dizer que o Estado desempenha sempre as mesmas funções. Então, os objetivos do Estado são sempre os mesmos. O Estado teria um ideário muito particular, né, dele. O Estado teria um ideário, ele teria uma funcionalidade quase meio descolada da dinâmica capitalista. É isso que a gente vai discutir aqui. Então, de forma sintética, né? E o que eu quero dizer com forma sintética? Obviamente, né? Que a gente, o que eu vou apresentar aqui, há muitos meios termos, né? Eu vou apresentar aqui num plano muito abstrato, né? E aí o interessante vai ser, na medida do que forem surgindo casos reais, a gente ir avançando nessa discussão em cima dos casos concretos, né? Mas como eu coloquei aqui, então, de forma sintética, né, ao longo do capitalismo foram consagradas duas formas, né, bastante claras, né, de instrumentalizar o Estado. Então não há uma única forma, o Estado não desempenha sempre as mesmas funções, tem as mesmas perspectivas, os mesmos objetivos. Né? Tem duas formas distintas e bastante claras de instrumentalizar o Estado. Né? Então os gestores políticos vão instrumentalizar o Estado de duas formas distintas. A primeira forma é a utilização, né, do Estado como o Estado aqui, né, nessa primeira forma de utilização, ele desempenha somente funções, então é uma função muito restritiva do Estado, ele vai desempenhar funções que as personificações individuais do capital, então as empresas, os gestores dessas empresas, né, eles não têm condições de desempenhar. E aqui a gente pode expandir isso também para algumas questões ali do terceiro setor, ONGs, movimentos sociais, né? Então o Estado ele vai desempenhar, né, ele vai atuar somente onde não tem jeito de uma outra personificação ali atuar. Então o Estado é que vai definir os regramentos, né, e aqui de novo, vai definir os regramentos que são absolutamente necessários, né. Regramento, o que eu estou falando? Padrão monetário, padrão sanitário, que a gente está vendo na pandemia, legislação trabalhistas, né? E também vai realizar aqueles empreendimentos que são absolutamente necessários, né, para a acumulação capitalista, mas que não seriam, né, construídos, né, que não seriam levados, né, que não seriam realizados por capitais individuais, principalmente porque eles não são lucrativos. Né? A própria concepção econômica mais tradicional, mais liberal, ela compreende, ela engloba, né, esse conceito aqui. Então, aqui a gente tem, como eu adiantei, uma visão muito apequenadora sobre as possibilidades de utilização do Estado. Aí, uma questão possível que surge, né? Tá, se o Estado ele tem essa função tão pequenadora, é quase como que aquilo que não dá para fazer a gente terceiriza para o Estado, né? Por que, ainda que dentro desse ideário, né, os capitalistas têm tanto interesse em controlar o Estado?
E aí é aqui que começa a aparecer aqueles dois personagens, né, que eu coloquei ali no título do vídeo, né? O Lula e o Paulo Guedes. Aqui, então, essa primeira... O Paulo Guedes, ele é um representante, eu acho que muito bom, dessa primeira forma de instrumentalizar o Estado. E por que eu acho que ele é um personagem assim, que ficou muito interessante, né, para ilustrar essa primeira forma de utilização? Porque esse caso da offshore é, chamou muita atenção, né, dele ter um dinheiro ali em paraíso fiscal, né, que foi se valorizando em função, né, de questões que ele pode ter interferido, né, em função do cargo que ele ocupa, né. Isso é um exemplo muito didático, né, muito fácil de entender desse tipo de instrumentalização do Estado, né, de um capitalista se apoderando do Estado para gerir o Estado de uma forma que o beneficie. Mas isso aqui, na verdade, nesse caso aqui do Paulo Guido, esse caso aqui, que pode ser algo, né, que ainda vai gerar repercussões, conferindo a legalidade, pode gerar até consequências mais drásticas, né? Ele é muito didático, né, mas ele é uma exceção à regra, né? Porque, e o que eu estou querendo dizer com isso? Esse tipo de atuação, ele muitas vezes não chama atenção como algo ilegal, como algo nem mesmo imoral, né? É algo completamente cotidiano ali da atuação estatal dentro desse primeiro prisma. Então, em função daquela, às vezes, para entender, para fazer essa investigação, né, de como que dá esse aparelhamento do Estado para atender os interesses de uma fração particular do capital, né, como eu vou colocar aqui. Então vamos até seguir os slides aqui e eu já volto nisso que eu estava falando. Né? Qual seriam os interesses capitalistas, então, de se apoderar desse Estado, ainda que dentro desse ideário apequenador? Né? Controlar o Estado significa, primeiro, você ter um acesso privilegiado ao fundo público. Então significa que você tem uma massa de capital ali juntada, né, por meio dos tributos, impostos, enfim, contribuições, né, que é muito vultuosa e você pode dar destinações para esses recursos, né, que atendem a interesses ali das frações capitalistas que estão no poder, que estão ou apoiando quem está no poder, né. E agora, quando a gente volta aqui para o caso do que eu estava comentando anteriormente ali com o primeiro Paulo Guedes, né? Contemplar interesses particulares na formatação de regramentos. E é isso que eu estava querendo dizer aqui, né? Você pode, para atender interesse, por exemplo, de instituições financeiras, você pode criar uma série de regramentos que, quando se cruzam, atendem a esses interesses particulares das instituições financeiras. Então é muito difícil você perceber isso acompanhando jornais, cotidianamente, porque você teria que fazer esse levantamento de toda essa malha de legislações que foi tecida ali para beneficiar esses interesses particulares. Então por isso que eu falei, o caso do Paulo Guedes ele é muito didático, né, porque é um caso fácil de entender, mas normalmente a arquitetura é muito mais elaborada. Então, só que uma consequência disso, e algo que a gente está vendo também, de novo com o caso do Paulo Guedes é muito didático, né? Como na prática, né, quando determinadas frações do capital se apoderam do Estado para atuar dessa maneira, eles geram incontáveis embates com outras frações do capital que não estão ali próximas do poder e, portanto, que não estão vendo seus interesses, né, sendo contemplados pela atuação do Estado. É muito curioso, né, como alguns ideários muito marcantes, né, eles surgem desse tipo de atuação, dessa primeira forma de utilização do Estado. Então, por exemplo, o ideário anarcocapitalista, todos esses ideários que se aproximam disso, né, é uma reação das frações derrotadas, ou, mais precisamente, né, é uma reação, né, dos intelectuais que representam essas frações derrotadas. Então aí, você não está no Estado, você quer uma atuação ainda mais apequenada do Estado, né? Você quer quase que o Estado deixe de existir, enfim. Porque você está vendo como na prática, né, determinadas frações do capital se apoderaram do Estado e, portanto, tem uma vantagem, né, na competição capitalista em relação a essas frações do capital que não se apoderaram, né, que não têm o acesso ao Estado. Mas um segundo ideário, né, que surge dessa visão apequenadora do Estado, né, como comentei, é essa história da teoria das vantagens comparativas. Né? É uma ideia, né, alguns nomes distintos, inclusive, né, ou algumas pessoas que não dão nenhum nome específico, né, para esse tipo de ideário, mas é um ideário que coloca basicamente o seguinte:
O Brasil, ele tem o PIB brasileiro, né, ele é majoritariamente, né, composto pela as receitas, né, pela produção do agronegócio. Então é como se o Brasil tivesse, né, uma vocação para o agronegócio. Né? A vantagem comparativa do Brasil no mercado internacional é as atividades do agronegócio. Portanto, o Brasil deveria investir mais, deveria ter sua economia completamente voltada para essa determinada atividade que é a sua vocação. Então, por que eu estou colocando esse ideário aqui? Porque é um ideário, assim, quando você entende um pouco mais, né, isso o pessoal da teoria marxista da dependência pega muito, né, é um ponto bastante interessante deles, né, que você fica muito restrito, né, na possibilidade de crescimento econômico, de gerar bem-estar social, quando você tem uma matriz produtiva muito reduzida a esses produtos de baixo valor agregado, como é o agronegócio. Né? Então, os resultados aqui são muito restritivos. Mas, como esse ideário é tão apequenado, ele não contempla a possibilidade de você reverter esse tipo de vocação, esse tipo de situação em que se encontra a economia de determinado país. Então, para eles é como se não houvesse, né, condições de apostar numa transformação do parque industrial brasileiro, uma transformação da economia brasileira para poder atuar em outras frentes, né, para poder desenvolver a indústria da transformação, poder desenvolver produtos de alta tecnologia. Tem até alguns vídeos aqui, eu vou comentar isso mais pro final, né? Como cada vez mais isso aqui é uma profecia que se autorrealiza, né? Mas vamos deixar isso um pouco mais pro final se eu conseguir voltar nisso. E agora, então, essa é a primeira forma de utilização do Estado, né, que agora, que pra gente está muito clara, né, porque o governo Bolsonaro personaliza, né, principalmente com o caso aqui Guedes, né, personaliza muito, muito claramente essa primeira forma de utilização. E, na verdade, né, é uma tendência do ideário, né, das frações capitalistas no Brasil a alimentar esse tipo de ideário, né? Então essa segunda forma de utilização do Estado aqui no Brasil, ele inclusive tem algo que não acontece em todos os lugares, né? Uma pecha de ser uma utilização do Estado da esquerda. Então a gente vai ver aqui que não tem nada de uma questão de ser esquerdista, né? Ou num sentido revolucionário, né? É simplesmente uma outra forma de utilizar o Estado para melhor atender os interesses dentro da dinâmica capitalista. Que forma é essa? Nessa segunda forma de utilização, o Estado ele desempenha a função, né, de ser um maestro da acumulação capitalista. Então, os gestores políticos eles vão ter uma função ali de alinhar os interesses das diferentes frações, né, das diferentes modalidades de capital, visando gerar ganhos, né, coletivos para essa coletividade do capital. Um ponto interessante aqui é que, na verdade, né, as possibilidades dessa segunda forma de utilização do Estado acontecer de fato, né, já pressupõe que há um entendimento prévio das frações do capital. É muito difícil aparecer um representante dessa segunda forma de utilização, né, então um gestor político, com esse ideário, sem que anteriormente tenha havido, né, algum alinhamento dos interesses, né, das frações do capital. O que estou falando isso porque para a gente pensar aqui no Brasil, por exemplo, uma completa transformação, né, da utilização do Estado aqui no Brasil, pensando, né, nas eleições de 2022, né, então mudar completamente a direção imposta ao Estado brasileiro, né. Esse tipo de coisa tem que ser. Esse tipo de coisa antecede a eleição, né? Então tem que haver um movimento das próprias frações do capital em aceitar, em achar importante essa segunda forma de utilização do Estado, que para mim, por mais que eu vou até dar um exemplo aqui na sequência, né, comece a aparecer isso na mídia, é algo ainda muito duvidoso, né? Que de fato as frações do capital vão caminhar, vão desenvolver esse tipo de ideia, né, de desejo. Mas então, para melhorar um pouquinho mais essa segunda forma de utilização, né? Aqui então você tem uma visão, né, obviamente muito mais ampliada, né, uma visão quase heróica da atualização das possibilidades estatais, né? E aqui é obviamente também que ela vai gerar teorizações mais rebuscadas, né? E ao mesmo tempo, né, algo curioso, né, ao mesmo tempo, né, que fica mais rebuscado, né, ele vai ganhando elementos românticos, né, como se o Estado fosse aquele ente racionalizador, né? O pessoal que acompanha e que
tem mais bagagem filosófica, né, que eu sei que acho que a maioria aqui do pessoal que acompanha o canal, né, vê isso quando está analisando ali, por exemplo, quando está estudando, por exemplo, as obras do Hegel, que ele fala do Estado, né, o Hegel tinha uma concepção do Estado muito próxima, né, a esse grupo, né, tem uma visão altamente buscada, completamente diferente daquele tipo de ideário que circunda a primeira forma, o pessoal ali do primeiro grupo que eu coloquei, né? Mas há coisas mais próximas, né, da realidade, mas que ainda carregam, né, uma certa romantização da atualização a atuação estatal, inclusive ganhando para muitos a peste de ser uma atuação comunista do Estado, né? Essa segunda forma de utilização que não seria nem dentro do próprio capitalismo, como se o Estado tivesse uma racionalidade própria, enfim. Aqui daria para fazer vários vídeos, né? Só para discutir essa segunda forma de utilização, né? Todas essas teorizações. Mas dando sequência, né? E, curiosamente, né, essa segunda forma de utilização, curiosamente não, né, mas alinhado com aquilo que eu coloquei anteriormente, né, que essa segunda forma de utilização ali do Estado, ela pressupõe e ao mesmo tempo ela atende, né, a demandas das diferentes frações do capital para que haja um ganho coletivo, né, normalmente o Estado, nesse caso, ele não é dominado por uma fração particular do capital, justamente porque se uma fração domina o Estado, provavelmente ela vai utilizar o Estado para o melhor atendimento, né, dos seus interesses particulares, não para os interesses da coletividade do capital, né? Então, dando um exemplo, cara, se você tem ali uma série de... o Paulo Guedes ganha uma eleição e se torna presidente da República, então um representante assim, muito marcante do capital financeiro, né? Que interesses, né? Como que a gente poderia imaginar que o Paulo Guedes ali, atenderia a demandas, tá, da indústria da transformação, do desenvolver produtos de alta tecnologia, atender interesses aí do capital comercial, então Magazine Luiza, Casas Bahia, enfim. É muito difícil isso acontecer na realidade. Então, normalmente essa segunda forma de utilização do Estado, ela é exercida por indivíduos que parecem, né, não tem trânsito entre todas as frações do capital, né, então já rodou ali diferentes empresas, né, ou aparece, né, como um político profissional. Então, por isso até que também o pessoal viaja nessas teorizações, né, de que aí o Estado ganha uma racionalidade própria, né, que não consegue amarrar diretamente a atuação desse indivíduo com uma fração particular do capital, né? E aí aqui o Lula é uma personificação adequada, né? Relativamente adequada desse segundo caso. Por que eu coloco que o Lula até que eu salvei aqui uma manchete aqui de uma fala dele, né? No meu governo, do banqueiro ao trabalhador, todos ganharam dinheiro no meu governo. Então essa visão, né, de que o Estado tem que servir a coletividade, que o Estado tem essa possibilidade, inclusive, de atender desde as demandas do banqueiro até as demandas do trabalhador, enfim. Uma visão grandiosa do Estado, né? E só que eu faço uma ressalva aqui, né? Então, para mim é muito fácil usar o Lula, né? Porque é uma pessoa altamente conhecida, né? Mas há uma ressalva que não preciso nem fazer exercício de avançar sobre o ideário do Lula, né? Mas sobre as condições brasileiras, né? Para pensar numa personificação que de fato melhor represente esse segundo grupo, né? Como o Brasil tem esse ideário tão alinhado com a primeira forma de utilização, né? É quase impossível que no Brasil de fato tivesse, né, uma pessoa, um nato representante dessa segunda forma de utilização do Estado, né? Por isso que eu coloco o Lula não é exatamente e os governos Lula, né, não são o exemplo mais puro, né, dessa segunda forma de utilização do Estado. Há uma vontade em caminhar nessa direção, mas há uma série de limitantes, né? Inclusive também, e aí, aqui para a gente pensando no plano mais geral, né, há questões até de próprio talento, né, da própria capacidade desses gestores políticos conseguirem, na prática, né, atuar visando atender os seus interesses. Por exemplo, eu até queria colocar aqui, né, eu acabei não colocando, né, o Trump, né, que era também um representante muito mais claro da primeira escola, né, do primeiro grupo, ele conseguiu perder, né, o patrimônio próprio dele no governo dele, né? Então você vê a incompetência ali até de canalizar, né, os interesses, de aparelhar de forma mais eficaz o Estado para atender às suas demandas enquanto personificação individual do capital, né?
E aí eu coloquei aqui também para representar, né, esse ímpeto dessa segunda forma de utilização, né, uma manchete do UOL, né, dessa semana, que o Estado brasileiro deve deixar de ser subalterno ao mercado. O que isso quer dizer, né? Que o Estado brasileiro ele teria que ter essa função mais ativa, de conseguir imprimir ordem, né, na anarquia do mercado. O que na prática isso quer dizer, né? Alinhar interesses, colocar os capitalistas, né, para atuar na mesma direção, não ficar ali cada um olhando para o seu quinhão e tentando tirar, né, tomar as melhores decisões somente olhando, né, para esse seu quinhão, né, com essas visões limitadas. Então, mais algumas considerações sobre a segunda forma de utilização do Estado, né? Do ponto de vista social, obviamente, né, como está até aqui na fala do Lula, né, aparece o trabalhador aqui, né? Do ponto de vista social, então ela tende a ser melhor do que a primeira, né? No entanto, o que fica de fora de todo o debate, né? Vamos colocar, vou até ser prático nisso, né? A esquerda brasileira que está se formando hoje, mesmo com todos esses rachas, né? Ela está muito ligada a essa segunda forma de utilização do Estado, né? Mas o que eu acho que fica de fora, que é uma grande limitação, né, da atuação dela, não enxergar as limitações, né? Ou não tratar claramente, né, de forma honesta, né, explícita, trazendo para o debate, né, as limitações que hoje o Estado brasileiro teria, né, em função, né, não só do própria derivação dos ideários dos agentes do capital, como eu falei, o presidente da República tem que lidar diretamente, né, com as demandas dos capitalistas. Isso eu coloquei lá falei bastante no mini curso sobre economia brasileira. Mas principalmente, né, que as possibilidades de atuação estatal elas estão restritas aos movimentos da dinâmica capitalista, né, aos movimentos da economia capitalista. Por exemplo, isso aqui eu acho que eu já coloquei bastante, né? O conteúdo desse slide aqui. Então vamos avançar mais nesses limitantes aqui para a atuação do Estado brasileiro, né? Não dá para pensar o que o Estado brasileiro pode fazer hoje de forma divorciada desse cenário de longa estagnação da economia global, né? Então, quem já viu lá o minicurso sobre as crises econômicas, né? Ou o próprio minicurso sobre a economia brasileira, eu falei lá da história a economia mundial hoje está vivendo numa dinâmica de jogo de soma zero. Então, para você ganhar, você precisa superar os seus concorrentes. E basicamente o que acontece é que o Brasil ficou para trás, né, dos seus principais competidores, né? Então, comparar assim, a China, o PIB brasileiro era maior que o PIB chinês nos anos 80. Olha como que a China deixou o Brasil completamente para trás, né? Então não tem como pensar atuação estatal sem ter em vista, né, que o Brasil está numa posição altamente desfavorável, né? E, inclusive, tendo que lidar com esse ideário apequenado, né, das personificações do capital atuantes no Brasil, porque em última instância, de novo, o Estado ele não tem condições de produzir toda a ampla de mercadorias que a economia brasileira precisa para funcionar, né? Ele precisa que as personificações de individuais do capital, né, elas desempenhem essa função, ainda que o Estado possa, em maior ou menor medida, produzir malha ferroviária, malha rodoviária, incorporar completamente, né, de forma universal as demandas de saúde pública, de educação, ainda assim você precisa do capital privado, né? Então como você vai das personificações do capital? Como é que você vai garantir que as personificações do capital atuem de fato, né, pautados por essa visão heróica em reverter esse atraso da economia brasileira? Você não tem condições de fato gerar esse tipo de movimento, né? Então é um limitante assim muito limitador, para ser redundante. Bom, gente, então o que eu tinha para falar aqui, só vou voltar naquele slide que eu pulei, vamos ver aqui se eu não. ah, é algo que eu já tinha comentado mesmo. Então aqui os recados finais, né? Nesse início, né, desde que eu voltei aqui com as atividades do canal, eu tinha colocado que a frequência dos vídeos seria menor, mas assim, como eu estou aproveitando essa minha última semana de férias, eu consegui trazer todos esses assuntos que ficaram, né, que estavam para ser discutidos nesse tempo que eu estava postando vídeo, né? Mas como que a quantidade de vídeo aqui do canal vai cair bastante nas próximas semanas, né?
Então, quem que não quiser perder, né, a capacidade de continuar acompanhando aqui o canal, fica sabendo das atualizações, né? Siga, entre lá no nosso grupo no Telegram, siga a gente lá no Instagram, ativa aqui as notificações no YouTube, mas seja absolutamente cético, né? Que o YouTube vai de fato entregar esse conteúdo, e ainda tem as páginas lá no Facebook e até o meu perfil pessoal lá que eu sempre posto os vídeos lá, né? Todos esses links aqui estão na descrição do vídeo. Então, gente, é isso. Um abraço e até a próxima.